Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai agora entrar na matéria de geografia, tá certo? Nós paramos na página que nós iremos começar a falar sobre as regiões do Brasil, que é o capítulo 3 da apostila, tá? A gente falou sobre a divisão do Brasil, das unidades federativas, e que o Brasil havia sido dividido em 5 unidades, 5 regiões. E essas regiões, então, seriam a região Nordeste, região Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, certo? Então, eles foram divididos por quê? Por causa das características que essas regiões têm. Então, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o nosso país então em 5 regiões de acordo com as características: relevo, clima, a tipo de cultura. Então, a gente vai entrar nesse tema dentro da apostila na página 195. Pega aí o marca-texto porque tem coisas importantes para a gente começar, tá ok? Vamos lá. Oi, pessoal. Então, olha lá, continuando. As regiões do Brasil. Então, está na página 195 da apostila de vocês. Vocês observando a apostila, vocês vão observar aí que nós temos ali algumas fotos representando cada região, tá? Então, a gente tem aqui a foto de uma ponte localizada na região sudeste, que é a Ponte Estaiada, lá em São Paulo. A gente tem aqui a imagem de uma soja, né, da plantação, que representa a replantação de soja na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui, ó, uma igreja localizada na região sudeste, a região de Minas, né, onde tem várias cidades muito históricas, né, que a gente já falou sobre as minas. Os indígenas na região norte, lá onde tem uma região lá da Amazônia, né, onde tem muitos indígenas ainda. Não que em outros estados não tenham, mas lá na Amazônia ainda existem muitas tribos indígenas. Tem a Vitória Régia também, que é uma vegetação típica da região do norte. Aqui a gente tem os guarda-chuvas, que representam uma dança, uma cultura lá da região nordeste, que é do frevo. Aqui é o pinhão, encontrado na região sul. Aqui nós temos a praia localizada lá na região nordeste, né? Então, nosso Brasil é muito extenso na questão de região litorânea, tá? Então, essa aqui é uma parte da parte da região nordeste. E aqui lá no sul, em Santa Catarina, lá a gente encontra as construções alemãs, tá? Lá na região sul, ok? Observando as imagens, você consegue identificar as diversas características das regiões brasileiras? Algumas dessas imagens retratam a paisagem do município ou do estado em que você mora. Então, a gente mora no estado de São Paulo, então algumas características da região sudeste. As imagens, na página 196, mostra as imagens que retratam uma grande diversidade natural, socioeconômica e cultural presente nas regiões brasileiras. Essa diversidade foi importante para o processo de regionalização do território brasileiro. Quais são as características marcantes na região onde você mora? Nós moramos numa região que a gente tem na região sudeste. Lembra que a gente já falou que a região sudeste ela é formada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. São os 4 estados onde a parte socioeconômica, né, a parte de cultura também é muito marcante. Então pensa um pouquinho na nossa região, o que vocês acham que tem de característica marcante na região que a gente mora, tá ok? Analisem lá. A formação das regiões brasileiras. Leia a seguir o trecho da música que retrata a diversidade cultural do território brasileiro. Essa aqui é uma música chamada Para Todos, que foi criada por Chico Buarque de Holanda, tá? E ele escreveu aqui, ó: meu pai era paulista, o meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro e meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Quando ele retrata aqui falando do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, se vocês observarem, cada um é de uma região, né? Então tem a região paulista, tem de Pernambuco, o mineiro, né, o baiano. Então eles vieram de regiões diferentes e cada um trouxe a sua cultura, seu estilo de vida, sua maneira de pensar da região que eles viviam, ok? Aí vocês vão fazer uma coisa para tia. Vocês vão perguntar para os pais de vocês, tá bom? Descubra se seus familiares possuem componentes de outras culturas, nacionais ou internacionais. Então, de repente, minha família veio da Itália, minha família veio do Japão, minha família veio da África. Então, da onde veio sua família? Ou pode ser também a cultura nacional, daqui do nosso país mesmo. Da onde vieram? De que outro estado ou de que outra região do nosso país veio sua família?
tá? Aí vocês irão pesquisar, fazer em seguida um desenho, pode ser numa folha qualquer, tá bom? Pode ser numa folha de caderno, pode ser no sulfite, o que vocês tiverem fácil aí. Que representa como essa cultura está presente na sua família. De repente, isso pode ser por uma comida, pode ser por uma dança que a família gosta, pode ser através de um vestimenta, né? Um tipo de roupa que eles usam, né? Porque cada região tem uma maneira diferente de representar o seu estado, a sua característica e sua cultura, ok? Então, vocês vão pesquisar lá para a gente poder conversar na próxima aula de geografia. Antes da gente entrar na região norte, a tia Cássia quer mostrar para vocês o mapa do nosso Brasil, ok? Então, deem uma olhadinha aqui. Cada uma dessas cores representa uma das regiões, certo? Então, nós temos aqui a região norte, nós temos o nordeste, aqui nós temos o centro-oeste, a região sudeste, que é onde nós moramos, né, no estado de São Paulo, e também a região sul, ok? Cada região foi dividida aqui por cores para representar, então, a sua região. E aí, cada uma delas tem suas características diferentes. Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre a região norte. Peguem seu marca-texto e anotem aí, ó. A região norte é a mais extensa das 5 regiões brasileiras, com aproximadamente 3,8 milhões de quilômetros quadrados. E compreende quais são os estados: o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Grifem isso daí com o marca-texto para vocês lembrarem mais para frente, porque a gente vai falar quais são esses estados, quais são as unidades federativas que fazem parte da região norte, ok? Continuando. Aspectos naturais. Quais são os aspectos naturais? Lembra que a gente falou sobre as divisões das regiões e que cada um foi dividido de acordo com suas características, ok? Que os estados têm uma característica mais próxima uma da outra. Então, por exemplo, na região norte, quais são os aspectos naturais que fazem com que esses estados fazem parte dessa região? O relevo da região norte é composto de planaltos, planícies e depressões. Em relação à hidrografia, destaca-se o rio Amazonas, o maior rio em extensão e volume de água do mundo, tá ok? Então, o que acontece? Os planaltos, planícies, depressões seriam o quê? As montanhas, os vales, né? Onde existem as rochas, né? O que forma essa parte da região norte. E a hidrografia é a parte da água, dos rios, dos lagos, né? Que são formados nessa região, tá? Então, o que se destaca na região norte é o rio Amazonas, que ele tem a maior extensão de volume de água do mundo. Então, é um rio muito grande, muito volumoso, com relação à quantidade de água, tá ok? E o clima? O clima predominante na região é o equatorial. Esse clima equatorial é na época que tem lugar onde tem muita chuva, um grande volume, bem distribuída, e as suas temperaturas médias anuais são de 24 a 27 graus centígrados. Então, é uma região que tem muita umidade, certo? E não é um clima muito frio, né? Então, é um clima mais tranquilo, mais ameno, mas tem muita umidade. E por isso a vegetação é característica pela floresta amazônica. Lembra quando a gente fala em floresta, que a gente lembra de muitas árvores, né? Árvores altas, com bastante folhas. A gente imagina assim, se a gente vê a imagem de cima da Amazônia, a gente vê muitas árvores, né? Muitas árvores juntas, então forma como se fosse um tapete, né? Tão cheio de folhas de árvores altas. São formadas por árvores muito altas, ok? Por isso a vegetação então é característica da floresta amazônica, que é a maior floresta do mundo tropical. Maior floresta tropical do mundo, desculpa. Que sofre problemas com desmatamento e decorrente de uma expansão de agropecuária e da exploração da madeira. Aí é o que acontece aqui, o que a gente tem aqui numa imagem, né? Desmatamento da Amazônia. O que acontece? As pessoas, né, procuram aumentar a questão da agropecuária, da criação de gado, da exploração da madeira. Então, o que eles fazem? Eles derrubam a madeira, eles fazem o desmatamento da Amazônia. Então, eles não replantam, então a Amazônia está tendo uma diminuição muito grande do tamanho da sua floresta, né, das plantações de árvores que existiam lá. Tem também, além dos aspectos naturais, a gente tem também as características humanas, sociais e culturais. A população da região norte, ela é de aproximadamente 17 milhões de habitantes.
é formada por uma miscigenação. Quer dizer, o que é miscigenação? É uma mistura de diferentes povos, né? E entre esses povos tinham os indígenas, os europeus e principalmente os portugueses, certo? Esses três povos, né, que vieram formar, que fizeram parte da contribuição da formação do nosso país, eles se misturaram muito nessa região, né? Por causa da colonização, o conhecimento que eles foram buscar atrás, né, dentro da vegetação, das matas que tinham ali nessa região. Então, os indígenas, os europeus e os portugueses fizeram a formação dessa região da região norte, né, onde teve essa mistura de povos. Muitos desses habitantes, conhecidos como ribeirinhos, por que ribeirinhos? Porque eles vivem na beira dos rios. Então, eles procuraram construir suas residências na margem dos rios, que são a principal via de transporte. Então, muitas vezes eles não têm como sair dali se não for por um barco, né? Um barco que faça o transporte deles. Aí eles moram na beira de rios para poder também conseguir o alimento com mais facilidade, que é a questão da pesca, né? Que eles vivem ali. E eles usam então esses barcos para poder se locomover de um lugar ao outro, tá? Essa região destaca-se pela forte presença indígena e pela presença dos quilombolas. Quem são os quilombolas? São os descendentes dos africanos que fugiam, né, na época da escravidão no Brasil. Eles fugiam e iam morar nesses lugares, que eram os quilombos. Então, seus descendentes, aquelas pessoas que viviam nesse lugar, eram chamados de quilombolas. E eles vivem ainda nessas comunidades. E as principais comunidades quilombolas estão localizadas no Amazonas e no Pará. Gente, não vamos imaginar que a região norte só é formada por floresta, não. Existem cidades grandes lá, né? Então, como em Manaus, em outros locais também, tá? São cidades bem formadas, bem estruturadas, com shoppings, museus e outras coisas que formam essas cidades, certo? Trazendo também muitas culturas, né? Muito teatro, cinema, e é uma região que tem uma cultura muito forte com relação às coisas que eles vivem lá, né? A questão das lendas, a questão da vegetação, que é uma vegetação muito rica, a fauna e a flora é muito rica nessa região, ok? E ali diz assim, ó, pesquise e registre em seu caderno imagens e informações sobre manifestações culturais significativas da região norte do Brasil. Essa aqui seria uma tarefa que a Tia Cássia iria mandar para vocês fazerem em casa, ok? Então, vocês podem fazer essa pesquisa. Se vocês quiserem deixar registradinho, guardadinho, quando a gente retornar, espero eu que seja logo, para a gente poder e vocês me mostrarem, tá certo? Não tem como fazer no caderno, infelizmente o caderno está na escola. Mas vocês podem fazer numa folha mesmo, tá? O que vocês tiverem, uma folha de caderno, uma folha de sulfite, onde vocês conseguirem fazer, tá ok? Uma pesquisa, não precisa ser muito grande não, umas 10 linhas já é suficiente, ok? Então vamos lá, só pra gente continuar. Nós vamos falar hoje também da região Nordeste. A região Nordeste, podem pegar o marca-texto para grifar aí também, gente, que é importante. A região Nordeste possui uma área aproximadamente de 1,5 milhão de quilômetro quadrado e compreende os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. Esses são as unidades federativas que formam a região Nordeste, certo? Marquem aí. Voltando a falar sobre as características, a gente vai falar sobre os aspectos naturais da região Nordeste. O relevo da região Nordeste é composto por planaltos, planícies e depressões. Em relação à hidrografia, destaca-se o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais, e atravessa todos os estados de Pernambuco, olha lá, ó, atravessa vários estados, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, e vai desaguar lá no Oceano Atlântico após percorrer 2.800 quilômetros aproximadamente. Então aqui a gente tem uma imagem do Rio São Francisco, lá em Alagoas, em Delmiro Gouveia. Esse é um rio onde as pessoas fazem turismo nele também, né? Além de utilizar ele como para alimentação, que seria a pesca, né? O transporte, o turismo, tudo eles fazem nessa região do Rio São Francisco, tá? O clima predominante é o tropical semiárido, tá? É um clima
ele é um clima mais seco, certo? Um lugar mais quente. Ele apresenta temperaturas médias em torno de 27 graus e precipitação, que seria a chuva. Lembra que a gente estudou sobre isso? Entre 500 a 750 milímetros anuais. Então, é um local onde tem algumas regiões da região Nordeste que tem pouca chuva. Então, às vezes, fica seco durante muito tempo, um período muito longo. E devido à falta de chuva na região, muitos rios secam, tá? E aí são os rios que são, conforme o tempo, né, eles vão sumindo. E daí quando chove eles voltam. Então alguns rios eles desaparecem porque eles secam mesmo. Na vegetação, o destaque é a caatinga, uma formação adaptada à falta da chuva, que tem como principais espécies o xique-xique e o mandacaru. Então a gente tem a imagem aqui da espécie da caatinga, né? Uma região muito seca. Olha como que são as vegetações, né? São mais baixas, né? São arbustos mais baixos. E o mandacaru, algumas pessoas nessa região até usam para comê-lo, tá? Então vamos lá, continuando. Isso então a gente está falando da questão do clima, da vegetação e do relevo dessa região, tá? Da região Nordeste. Existem umas características então humanas, sociais e culturais. A população da região Nordeste é de aproximadamente 50 bilhões de habitantes e é marcada por uma grande diversidade cultural, porque a base da sua composição foi a mistura de indígenas, africanos e europeus, resultando em uma riqueza cultural que dá identidade à região, sendo reconhecida em todo o Brasil e em outros países também. Então aqui a gente tem a questão da música, da alimentação também, que é bastante destacada. E é uma região que na parte litorânea dela existe muita questão do turismo, né, que traz muita riqueza para essa região. Assim como na região norte, os quilombolas estão presentes na região nordeste, em quilombos como o de Viana, no Maranhão, e de Rio das Rãs, na Bahia. O quilombo dos Palmares, que não existe mais, localizava-se em Alagoas e era o mais importante do Brasil, porque se tornou o símbolo da resistência do africano. Lembra que a gente falou sobre os quilombolas, né? Os quilombos, que eles fugiam, então, né, da escravidão e fugiam para esses lugares, tá? E um dos quilombos mais importantes, né, mais conhecidos no Brasil foi o Quilombo dos Palmares. A região apresenta os menores índices de qualidade de vida, se comparada com outras regiões. Como exemplos dessa realidade, podem ser citadas as elevadas taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo. Então, existe uma parte na região Nordeste em que a seca é muito grande e poucas pessoas moram nessa região. Então, fica tudo muito difícil, muito distante das grandes cidades ou de outras cidades. Então, algumas pessoas não conseguem encontrar médicos, né, escolas, hospitais, né, ou lugares mais próximos deles. Então, existe uma grande mortalidade infantil e também analfabetismo, tá? É influenciada por indígenas, africanos e europeus. A cultura nordestina é bem diversificada. Entre suas principais manifestações culturais, destacam-se a literatura de cordel, danças como maracatu, o frevo, que é em Pernambuco, bumba meu boi, chachado, forró e tambor de crioula no Maranhão, e o artesanato, a culinária, o carnaval e a festa junina, né? Então, durante todo o ano, eles têm festas que comemoram, né? Cada época um tipo de cultura diferente, um tipo de festa diferente, um tipo de dança diferente, tá? Então, por hoje a gente vai por aqui. Aqui vocês vão ter um caça-palavras para vocês fazerem, tá certo? O nome do rio mais importante, o clima predominante da região Nordeste e a formação vegetal e predominante, tá bom? Com relação à região Nordeste. Vocês irão fazer para mim. Na próxima aula, a gente volta a retomar esse assunto sobre as regiões e aí a gente continua da onde a gente parou, tá ok? Qualquer dúvida, a tia Cássia vai estar agora à disposição de vocês agora no WhatsApp, tá? Beijo, até daqui a pouco.